Oi, aqui é a Rebeca. O título do meu projeto é o excesso de peso e fatores associados em mulheres portadoras de câncer de mama, e a minha orientadora é a professora Mariana Dantas. Introduzindo sobre a transição epidemiológica, demográfica e nutricional. Desde a segunda metade do século XX, o Brasil vem passando por um momento de epidemia de condições crônicas devido à transição da saúde. Essa transição vai ser expressada em 4 dimensões. A transição demográfica, que é quando tem o envelhecimento da população. A transição nutricional, que vai mostrar um aumento da quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade. A transição tecnológica, que vai dizer respeito à incorporação de outras tecnologias efetivas. E a transição epidemiológica, que vai mostrar que as doenças crônicas estão ficando mais evidentes do que as doenças infecto-contagiosas. Um pouco sobre o câncer em mulheres é que, segundo a OMS, o câncer de mama é o tipo de neoplasia que mais atinge as mulheres no mundo. E também é a 5ª causa de morte por câncer no geral e a causa mais frequente de morte por câncer nas mulheres. Ainda sobre o câncer em mulheres, tem alguns fatores que podem estar relacionados, ao risco de desenvolver o câncer, que são o tabagismo, a obesidade, o estilo de vida inadequado, como o sedentarismo e uma alimentação inadequada, fatores herdados geneticamente ou adquiridos de hábitos individuais dentro de um determinado contexto social e cultural. Então, o que recomenda-se, é que algumas medidas sejam tomadas para tentar prevenir primariamente esse câncer, como não fumar, ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar exercícios físicos, evitar a ingestão de carnes processadas e bebidas alcoólicas com regularidade, evitar consumir em excesso e fazer exames preventivos do câncer de colo de útero no caso das mulheres. Conceituando um pouco do excesso de peso e a obesidade, segundo a OMS, o excesso de peso é o acúmulo em excesso ou o acúmulo inadequado de gordura corporal, que pode acarretar em problemas para a saúde do indivíduo. E de acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade pode ser definida como um agravo devido a múltiplos fatores, como as causas de coisas ambientais, históricas, socioeconômicas, culturais, políticas e também relacionadas a questões biológicas e genéticas, como eu já falei antes. Falando um pouco, relacionando o excesso de peso e a obesidade com o consumo alimentar, como consta na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o PNAN, a dieta dos brasileiros normalmente ela sempre foi constituída daqueles alimentos base, que são o arroz, o feijão, a carne, a salada, só que com o passar do tempo estão havendo mudanças nesse padrão alimentar brasileiro, com a inclusão de mais alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados. E normalmente o que esses alimentos têm? Muita gordura, sódio, açúcar, um alto valor calórico e também são pobres em vitaminas e minerais. E além disso, também tem se observado um baixo consumo de frutas e verduras, pela população brasileira, enquanto o consumo de alimentos como doces e refrigerantes tem aumentado a cada ano. Ainda de acordo com o PNAN, também foi visto que o padrão de consumo alimentar vai mudar de acordo com a situação socioeconômica. Então, foi visto que os brasileiros com a renda mais baixa tendem a priorizar os alimentos com uma qualidade melhor, como o arroz, o feijão, as carnes e o milho. E aquelas famílias que têm um maior poder aquisitivo, elas têm acesso a outros alimentos. Então, elas tendem a ter um consumo maior de doces, refrigerantes e salgados. E aí, dessa forma, com essa mudança de estilo de vida do brasileiro, de ter que almoçar fora, de ter a rotina mais corrida, não ter tempo para preparar suas próprias refeições, as pessoas acabam optando por alimentos julgados mais práticos, que são os industrializados. E essas mudanças vão trazer consequências negativas para a saúde e bem-estar dessas pessoas, favorecendo o aparecimento de mais doenças crônicas não transmissíveis, associadas ao aumento das taxas de obesidade. Agora, relacionando o excesso de peso e a obesidade com câncer, apesar dos mecanismos que ligam a obesidade ao câncer em mulheres, a suposição é que a inflamação crônica de baixa intensidade, que é uma característica do tecido adiposo obeso, juntamente com a liberação de citocinas inflamatórias, com a resistência à insulina e a hiperinsulinemia, também o aumento da produção de IGF-1,
que é o fator de crescimento semelhante à insulina, e também o aumento da biodisponibilidade dos hormônios esteroides. Todos esses fatores e essas consequências da obesidade supõe-se, né, que estão envolvidas com a oncogênese. E por fim, para relacionar o excesso de peso, né, e fatores associados, esse estudo de Gonçalves et al. Avaliou possíveis variáveis que pudessem ser associadas com o excesso de peso. Então foram mencionadas variáveis como a diminuição do nível de atividade física e o padrão de consumo alimentar mais rico em calorias, que eu já falei anteriormente. Também foi citado o fato de não possuir uma casa própria, que é o que reflete uma situação socioeconômica desfavorável. Também sintomas do envelhecimento, uso contínuo de medicamentos e a realização de dietas restritivas, que quando a gente olha mais a parte comportamental mesmo, a gente vai ver que essa realização de dietas restritivas podem ocasionar, né, a compulsão alimentar, que por sua vez vai poder gerar um aumento de peso, né? Então, a partir disso, pôde-se observar que a associação do excesso de peso associa-se, né, com fatores comportamentais, biológicos, sociodemográficos, socioeconômicos e clínicos nessas mulheres. Os objetivos do estudo: o objetivo geral é avaliar fatores associados ao excesso de peso em mulheres com câncer de mama, e os objetivos específicos são caracterizar a amostra segundo variáveis socioeconômicas e demográficas, conhecer a prevalência do excesso de peso em mulheres e investigar a presença da obesidade no grupo, observando fatores como dados demográficos, clínicos e o nível de atividade física. Sobre as características gerais do estudo, né? O estudo ele é um recorte de um estudo maior, que o título é Hábitos de Saúde em Mulheres com Câncer, Investigação de Fatores Prognósticos para a Sobrevida. Esse estudo maior é uma coorte que vai ser realizada com mulheres com diagnóstico de câncer de mama e de adenocarcinoma de endométrio atendidas em alguns ambulatórios aqui de Fortaleza, Ceará. E aí vão ser os ambulatórios de mastologia e ginecologia do Hospital Haroldo Joaçaba, que é o HHJ, do Instituto do Câncer do Ceará, o ICC, no ambulatório de oncologia ginecológica no Hospital Universitário Walter Candídio, conhecido como HU, no ambulatório de mastologia e ginecologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, que é a MEAC, no ambulatório do Centro Regional Integrado de Oncologia, o CRIO, e também no Hospital Geral de Fortaleza, que é o HGF. Sobre a população e a amostra, né, para o cálculo dessa amostra foram utilizadas as informações do Registro Hospitalar de Câncer, que é uma base do Estado do Ceará, no período de 2010 a 2016. Foram considerados registros do ano de 2013 dos hospitais com maior prevalência dos cânceres de mama e de endométrio, que foi o CRIO, a Sociedade Beneficente São Camilo e o ICC. Os critérios para a inclusão no estudo vão ser mulheres com idade entre 19 e 59 anos, com diagnóstico histológico de câncer de mama e adenocarcinoma de endométrio atendidas nas unidades hospitalares que eu já citei. Agora, os critérios de exclusão vão ser as pacientes que apresentarem doenças crônicas não transmissíveis que não estejam controladas, ou doenças cognitivas que as impeçam de colaborar com a coleta de informações, além também daquelas que se recusarem a participar do estudo. Vão ser coletados dados referentes ao perfil sociodemográfico e clínico, dados antropométricos e de composição corporal, utilizando um formulário estruturado para isso, e um questionário de atividade física e PAC. A avaliação antropométrica vai ser feita a partir da aferição do peso atual, da altura, da circunferência da cintura, uma avaliação combinada entre o IMC e a circunferência da cintura, e a composição corporal, que vai ser realizada por um profissional treinado. Os resultados, né, sobre a análise estatística vão ser analisados com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Science, que é esse SPSS, versão 23.0. As variáveis qualitativas vão ser apresentadas em frequências simples e percentuais. Para as variáveis quantitativas, vai ser aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov, a fim de verificar a normalidade.
sendo considerada distribuição normal quando o P for maior que 0,05. De acordo com essa distribuição de normalidade, vão ser expressas em média, mediana e medidas de dispersão. Ainda sobre análise estatística, para avaliar as possíveis associações entre o excesso de peso e as variáveis socioeconômicas, demográficas, clínicas e de estilo de vida, vai ser utilizado o teste de Q². O teste de Pearson vai ser aplicado para encontrar correlações entre as variáveis paramétricas desse estudo e as variáveis não paramétricas avaliadas, o teste de Spearman. Para todos os testes, o nível de significância vai ser considerado quando o P for menor que 0,05. E, por fim, sobre os aspectos éticos, esse projeto foi submetido, o projeto maior, aos comitês de ética em pesquisa da UES, do HU, da MEAC, do HGF, do ICC e do Centro de Estudos do CRIO. As voluntárias elas vão ser esclarecidas, sobre os objetivos do projeto, e a sua participação vai ocorrer somente mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que é o TCLE. Vai ser garantido também às participantes da pesquisa o sigilo e o anonimato das informações. Para o acesso aos prontuários desses participantes, foi solicitada às direções das unidades hospitalares a assinatura do termo de fiel depositário. Falando um pouco também sobre os riscos da pesquisa, foi visto que os riscos vão ser mínimos porque eles vão ser relacionados ao constrangimento apenas mediante respostas a certas perguntas dos questionários e também das aferições das medidas antropométricas. E aí o que é que vai ser feito para que esses riscos sejam minimizados? Essas entrevistas e a aferição das medidas vão ocorrer individualmente para que não haja esse constrangimento frente a mais pessoas e em local isolado. Os benefícios para essa pesquisa vão ser que as pacientes vão ter conhecimento sobre o seu estado nutricional, podendo assim serem estimuladas para ter o autocuidado em relação à sua saúde. Agora, sobre os resultados esperados, por meio desse estudo, espera-se caracterizar a amostra segundo variáveis socioeconômicas e demográficas, conhecer a prevalência do excesso de peso das mulheres portadoras de câncer de mama e investigar a presença da obesidade no grupo, analisando a composição corporal e observando fatores como nível de atividade física, aspectos clínicos do câncer de mama e do excesso de peso e fatores sociodemográficos. Aí também deseja-se, investigar de que maneira esses fatores que eu já citei, como nível socioeconômico, sociodemográfico, idade, escolaridade, vão influenciar nesse excesso de peso. Ainda sobre os resultados esperados, espera-se contribuir com novos dados para a literatura científica por meio da publicação de resumos que podem ser enviados a congressos e também da escrita de artigos científicos, da publicação de artigos. E esses resumos e artigos vão poder ainda fornecer base para a elaboração de ações educativas e políticas públicas voltadas para esse público, para o público feminino, ajudando também na prevenção do câncer e melhora do prognóstico das portadoras. Bom, o cronograma ele foi baseado no cronograma do projeto maior. Então, foi visto que a revisão bibliográfica deveria ocorrer durante esses 3 anos. A submissão ao Comitê de Ética foi dada início no final de 2019, e finalização no começo de 2020. O treinamento da equipe pré-teste com coleta de dados iniciado em 2019 foi dado continuidade em 2020. O recrutamento das participantes e coleta de dados durante o ano de 2020. A reavaliação das participantes e da coleta de dados no ano de 2021 e o processamento de amostras e amostragem com previsão para o início em abril e finalização em setembro. Continuando o cronograma, a tabulação de dados socioeconômicos, culturais e clínicos preveu-se que seria dado início em julho, com finalização em setembro, a tabulação de dados antropométricos no final de 2020, a tabulação dos dados de nível de atividade física no início do próximo ano, 2021, a análise estatística no segundo trimestre de 2021,
a escrita do relatório e artigo no decorrer do ano de 2021 e a defesa do TCC no final desse mesmo ano. E aí, quanto ao orçamento, né, o projeto foi orçado em R$ 219, com esses itens que estão na tabela, que são caneta esferográfica, papel A4, cartucho para impressora de cor preta, lápis e borracha, que vão ser utilizados para impressão, reprodução e aplicação dos instrumentos de coleta. E para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados antropométricos, de digitação e análise dos dados, vão ser utilizados materiais permanentes, como notebooks, softwares e equipamentos de medição. E esses equipamentos todos são de posse do pesquisador e não vão acarretar em nenhum ônus para a instituição. Obrigada.